Boa noite, muito bem-vindos à nossa live número 3. Há 3 semanas fazendo lives aqui para vocês, com passo a passo para você atuar no contexto religioso. E a live de hoje é para a gente interpretar a passagem da ceia passo a passo. Já vou chamar aqui a Carlinha para a gente começar. Eita. Tando. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos. Pessoal, já vai falando aqui se o som está ok, se a imagem está ok. Vocês estão nos vendo e ouvindo bem? Coloca aqui pra gente o retorno. Fale aqui pra nós enquanto vocês vão entrando. E já vão colocando da onde vocês são, qual cidade vocês estão nos assistindo, para nós vermos aqui de quais estados, quais partes do Brasil a gente está se falando. Estou colocando aqui nos comentários só para deixar vocês já irem entrando e dando uma olhada. Muito boa noite. Terça-feira, nosso compromisso, né? E na live de hoje, já vamos começando aqui, dando uma pequena introdução. Nós vamos falar das estratégias para interpretar 1 Coríntios 11, 23. Lembrando que a gente está fazendo uma espécie de para que você possa escolher o que você tem mais urgência. E na live de hoje, o mais votado foi 1 Coríntios 11, 23, que é a passagem da ceia. Então, não que os outros a gente não vai fazer, a gente tem a intenção de fazer o cronograma com vocês, tanto do Filho Pródigo, como dos Salmos 23, que foi uma das opções que a gente deu para o público. Mas a urgência a gente percebeu que foi 1 Coríntios 11, 23, e é nessa que a gente vai falar hoje. Vocês votaram, então a gente atendeu a votação de vocês lá nos stories. Lembrando, só explicando aqui para vocês como funciona, né? Antes de eu explicar como funciona, eu quero pedir para vocês já compartilhar essa live. Chama seus amigos, eu vou compartilhar aqui também, ó. Também vou, já vou mandar aqui, hein? 5 primeiras pessoas que tá aparecendo aqui. E aí você coloca aqui no comentário, compartilhei, eu chamei. Como que você faz? Aqui no cantinho, ó, tem um aviãozinho, sabe? Uma setinha que parece um aviãozinho assim. Você clica nele e vai aparecer aí uma lista para você de amigos seus ali do seu direct. Aí você só clica em cima de cada fotinha, 5 pessoas, e compartilha e coloca aqui, compartilhei. A Karen já compartilhou, isso aí, esse aí que a gente gosta. E aí, pra gente explicar um pouquinho, né, como funciona aqui, nós estamos aqui toda terça-feira fazendo live com vocês sobre contexto religioso, ensinando passagens bíblicas, ensinando louvores. E essas lives, elas não ficam disponíveis, né? Então, você tem que se esforçar para vir aqui ao vivo assistir a aula. E essa live em específico só ficará disponível por 24 horas. Então, você só tem até amanhã, 8 horas da noite, 8 e 8, para sermos fiéis, para poder assistir. Depois, ela vai sair do ar juntamente com as outras duas que já ministramos aqui. Então, é muito importante você estar aqui nas terças-feiras, fazer o esforço para estar ao vivo. Assim você tem tempo de assistir e um tempinho depois para reassistir, anotar, pegar todos os detalhes. Então, tem um compromisso de estar aqui. E muita coisa que a gente vai passar aqui, a gente já passou também, já ensinou alguns conceitos nas lives anteriores. Então, marque na sua agenda, toda terça-feira, 8 horas da noite, você tem um compromisso conosco.
Então, evita. Quando alguém te chamar para fazer alguma coisa, o que você fala? Terça-feira eu já tenho compromisso. Eu tenho que ver a minha aula, porque você vai vendo a sequência e aí vai complementando, não corre risco de você perder nada, beleza? Então é isso, expliquei aqui o funcionamento das nossas lives. E vamos para conteúdo, né? Então, só recapitulando, vocês que estão entrando, vocês que já estão aí, a nossa live de hoje está na passagem bíblica de 1 Coríntios 11, 23, em que fala da ceia do Senhor. Ceia do Senhor ou Santa Ceia, dependendo do lugar que você, da sua igreja, né? Aqui na nossa igreja a gente é acostumado a falar ceia do Senhor ou a Santa Ceia. A tradução que a gente vai ler aqui para vocês, para fazer essa tradução e interpretação, é a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então a gente já vai começar aqui. A gente separou por versículos e vamos explicando no português e como vai ficar na Libras. Mais uma vez recapitulando, a gente até falou na live passada, a Ká falou isso, então eu vou até complementar algo que vocês vão ver nas lives, que é sempre um complemento, né? Então, não é o que a gente ensinou na live passada, não fica só para a live de terça passada. Vocês vão ver esse mesmo conceito hoje, que é você entender o que o texto está querendo dizer na sua língua, no português. Então, estudar a passagem bíblica, tá? E aí, o versículo 23 e 24, que eu vou fazer aqui a tradução, ele começa assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Então, primeiro de tudo, vamos organizar as ideias. O texto aqui, ele começa com porquê. Mas o português e a Libras, eles têm estruturas diferentes. Se eu começo na Libras com esse porquê, ele vai ficar totalmente isolado. No português, a gente entende que é pela razão de algo, tá? Mas na Libras, se eu começo uma sinalização com porquê, ele não faz sentido. Então, elimina isso, tá? Esquece português e vamos para a estrutura da Libras. Então, outra coisa que a gente vai fazer aqui, essa passagem, se você pegar para ler, 1 Coríntios 11, é Paulo ensinando a igreja de Coríntios sobre algumas coisas que a igreja de lá estava fazendo que não era muito legal. Então, quem está falando é Paulo, tá? Mas ele está falando, e isso aconteceu quando? No passado. Então, sempre é importante a gente colocar o surdo dentro do contexto. Primeiro contexto, eu vou colocar o tema, que é da ceia. Ceia do Senhor ou Santa Ceia, tá? Então, para você colocar o surdo sempre no contexto de 1 Coríntios 11, 23, ele vai gravar que isso está relacionado à ceia. Então, aí a gente vai começar assim, ó. Passado, o Senhor me entregou algo e agora eu estou entregando a vocês. Quando o texto fala recebi do Senhor, entreguei, a gente tá usando esse passado no começo de tudo, porque indica esse ei, esse recebi e entreguei, ele tá dizendo que é no passado no português. Então, por isso que a gente começou o texto com essa sinalização, tá? Então, o Senhor me deu e agora eu entrego a vocês. O que que foi? Que o Senhor Jesus, no dia, é um dia específico, por isso que a gente está usando esse, tá? Esse aqui a gente usa mais para o nosso dia, bom dia, né? O nosso dia a dia. Mas quando é uma data específica, que aconteceu um marco, a gente usa esse aqui, ou no cantinho da boca, tá? Então, no dia que ele foi traído, aqui mais um conceito, não está explícito, não está mostrando, mas por trás desse texto, quem que traiu Jesus? Judas, certo? Então a gente vai colocar esse elemento também. Ele não está explícito, mas o que está por trás eu preciso mostrar para o surdo entender claramente que dia que foi esse, tá? Então vamos recapitular aqui. Passado, o Senhor me deu e eu compartilhei com vocês que o Senhor Jesus, no dia em que foi traído, ó, sinal de Judas. Judas traiu, a gente vai usar aqui no sentido de desprezou o Senhor, tá?
Aí o que que Jesus fez? Ele pegou o pão, ó, fiz o sinal do pão e vou fazer meio que levantando. Pegou o pão, agradeceu, deixei o meu elemento do pão aqui, como eu peguei com as duas mãos, ele pegou o pão, agradeceu e partiu. E aí ele fala o quê? Partiu e disse: ó, segurei o pão. Isto, esse pão, significa o meu corpo. Aqui é o sinal de corpo, tudo bem? Então, que novamente eu faço o sinal como se eu estivesse dando, que é dado para vocês. Então, aqui ele fala: façam isso em memória de mim. A gente não precisa pegar isso para o português. Quando você distribui, você já pega assim, ó, lembrança em mim. Que no caso aqui, eu já sou Jesus, tá? Já foram uma passagem de Paulo falando o que Jesus falou na noite da ceia. Vamos recapitular esses versículos? A gente está no 23 e 24, tá? Então vamos recapitular. Passado, o Senhor falou comigo e eu vos entreguei. Cara, eu vou te pedir, você consegue ler no português para eu ir fazendo a tradução junto? Consigo. Só para vocês entenderem em que parte que tá bom? No português e como vai ficar em libras. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim. Oi, gente. Foi? Tradução, aqui só uma recapitulando, acho que tinha faltado só a noite, tá? Que um dia à noite, um dia de noite que aconteceu tudo isso, que eu coloquei aqui nessa tradução, tá bom? Então vamos continuando aqui, gente. Aí, do mesmo modo, né, versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Aí aqui, o que a gente faz, né? Tava com o pão aqui, aí a gente faz aqui. O pão acabou. Aqui, ó. Porque depois de cear, né? Então, o pão acabou. Pão acabou. Pegou também o cálice. Aí, gente, a gente sabe que o cálice, né, a gente aqui representa o vinho. Mas a gente não vai fazer esse vinho aqui. É interessante a gente usar os elementos visuais mesmo e até de época. A gente vê, né, pelos historiadores, a gente vê aí pelos quadros pintados que a referência a esse cálice é aquela taça, né, que nós vemos, aquela taça toda de metal ali, né, que geralmente era ali que ficava, segundo os historiadores. Então aqui, para ficar mais visual, a gente não vai fazer o vinho. A gente vai fazer o cálice, que é ele segurando o copo, tá? Aqui a taça. Então, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice, e aí, ó, a importância de você deixar as marcações, né? Nós já temos falado bastante disso, de você deixar as marcações. Então, pegou este cálice dizendo: essa é a nova aliança do meu sangue. Então, aliança. Aliança aqui não é aliança de aliança, gente. E aí a importância de nós estudarmos os significados em português. Inclusive, falamos isso na postagem de hoje. Às vezes a gente trava na interpretação, trava na hora de sinalizar, e a nossa maior dificuldade é no português. E não na própria Libras em si. Porque é a nova aliança do meu sangue. Quando a gente vai estudar, né, o contexto histórico, né, estudar a Bíblia e tal, essa nova aliança significa uma nova união com Deus. Porque se a gente pegar aí na história da criação,
Deus criou lá Adão e Eva no Jardim do Éden, pecou e o pecado nos separou de Deus. E aí a história vem nos ensinar que Cristo veio para nos reconciliar, nos conectar com o Pai novamente. Então, aqui, esse sentido de aliança, nós não vamos fazer o sinal de aliança. Nós vamos fazer união. Então, este cálice é a nova aliança, é a nova união do meu sangue. E aí, a gente relembra aqui que primeiro eu coloco o que existe primeiro, depois eu mostro o pronome. Essa é a ordem correta da Libras, tá? Então, recapitulando, depois de cear, pegou também o cálice. Quer que eu leia, Cam? Esse pedacinho eu quero. Tá. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Aí, Esse daí você vai ensinar. Aqui a gente já troca, porque a gente não toma o cálice assim, virando, né, o cálicezinho. E aqui a gente já vai colocar em outra ordem. Nós vamos pegar o metade ali do versículo, né, e colocar primeiro. Porque, ó, toda vez que você beber, aí você lembra de mim, porque é Jesus falando, né? Tanto é que tem umas aspas aqui, igual a Carlinha explicou. A importância da gente ler os capítulos anteriores, né? Entender o contexto. É Paulo falando as falas, a revelação de Jesus para ele, né? Então, Paulo não estava na ceia, mas ele está reproduzindo aqui uma fala de Jesus, que foi ao partir do pão. Então, aqui nós estamos representando Jesus. Então, ó, toda vez que vocês beberem, lembrem de mim. Aí você pode fazer mim apontando, ou você pode fazer assim, ó. Uma variação aí para vocês. Lembrem de mim. Que é uma memória de mim. Vamos só fazer completo agora? Você lê aí, por favor, Carlinha? Leio sim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Beleza, vamos continuar aqui então. Aí, novamente, o versículo 26, ele começa, porque todas as vezes que comerem, lembra que eu falei para vocês do quando começa com porquê? Então, esquece isso, tá? A gente já vai pegar aqui, ó. Todas as vezes, quando a gente faz isso, ó, a gente dá o sentido de frequência. Todas as vezes, sempre, tá? Que comerem este pão e beberem o cálice. A gente vai usar aqui o elemento da ceia. Então, ó, todas as vezes, fez aqui a ceia, que comeres este pão e beberes esse cálice, viu o cálice que a Ká já utilizou? A gente vai dar sequência. Todas as vezes que tiver a ceia do Senhor e você comer do pão e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Calma aí, a gente vai colocar na Libras, tá? Todas as vezes que tiver a ceia, o pão você come e bebe o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha, vocês vão fazer o seguinte: anunciar Jesus morte até que ele venha. Tá? Então ficou assim: ceia, pão e cálice anuncia. Beleza, esse é um ponto. Aí a gente vai pegar morte, isso aqui é morrer, tá? Que até então, quando Jesus estava nessa ceia, não sabia-se que ele seria crucificado na cruz. Então, a gente está usando esse morte. Até a importância de vocês saberem quando utilizar o cruz, a morte de cruz. Porque senão, se fosse uma passagem que já tivesse sido revelada a morte de Jesus na cruz, a gente já poderia utilizar esse morte, ele morrendo na cruz. Aqui a gente vai usar esse, porque até então era Jesus participando de uma ceia, ele não estava morto, ele estava vivo, tá bom? A morte até esperar até que ele venha. A gente vai usar aqui um complemento. Deixa eu só usar minha mão esquerda
para ficar melhor. Que no começo eu usei aqui também. E aí vai uma outra importância. Como no começo de tudo eu estava fazendo aqui, por isso que eu vou fazer o que ele vem aqui. Por quê? Senão parece que é outra pessoa que está vindo, tá? Como eu comecei com a esquerda, eu vou terminar aqui com a minha mão esquerda. Cá, você pode ler esse versículo novamente, por favor? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ficou claro aí, gente? Deu para entender como ficou a ordem? Vão mandando aqui, qualquer coisa a gente recapitula, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui então, enquanto vocês vão mandando aqui no comentário para o versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui, gente, a gente vê mais uma vez a importância da gente trocar as ordens da sinalização para poder ficar mais visual, mais claro de ser entendido. Nós já demos uma pincelada aqui sobre a ordem da gramática da Libras, né? Por que certas coisas acontecem ao contrário. Muito tem a ver com a forma como o surdo pensa. Né? Nós podemos até fazer uma live dessa um outro dia, nós já falamos aqui no Instagram, mas tem muito tempo, nós podemos repetir aqui. Tem a ver com a forma como o surdo pensa, mais uma pincelada rápida. O surdo, ele pensa visualmente. E na questão de visual, na questão de pensar em cenas, ele pensa em ordem cronológica. Né? Na ordem que as coisas acontecem, né? O que vem primeiro para depois acontecer. E aqui, a pessoa comer o pão e beber o cálice indignamente significa o quê? Esse indignamente, que ela tá com pecado. Então, primeiro ela peca para ela se tornar indigna, para depois ela comer o pão e tomar o cálice indignamente. Então, nós vamos fazer essa troca aqui de ordem para poder ficar mais claro no entendimento. Então, ó, por isso aquele. O que é esse aquele? Tá falando de alguma pessoa. Então, nós não vamos sair apontando. Até porque se você for ver mesmo o sinal, se você for pesquisar qual que é o sinal de aquele, é apontar aquele. Mas nós não vamos fazer isso, até porque o surdo ele é muito literal. Se você apontar e tiver uma pessoa no rumo do seu dedo, que muito provavelmente sempre tem, ele vai atribuir aquela fala àquela pessoa. Então aqui, aquele não é uma pessoa específica em si, e sim as pessoas no geral. Então a gente vai fazer assim, ó, aquele. Então a pessoa que peca. E aí aqui, o sinal de pecado é esse aqui, ó. Esse. Mas a gente coloca aqui, ó, uma pessoa, nós, né, temos a nossa multidão de pecados. A gente não comete um pecado, nós cometemos vários pecados todos os dias, toda hora, todo momento, né? E a gente coloca, né, essa de ser indigna, é uma pessoa que tá muito assim, fora da comunhão de Deus, né? Tá com muito assim, afastado, não pediu perdão, não arrependeu, então tá ali ainda com todo aquele peso de pecado. E como que a gente coloca, por isso a importância da gente estudar o texto, até o sentido teológico, né, o contexto. Como que a gente coloca essa multidão, né, esse tanto de pecado, essa pessoa que está fora de comunhão? Com intensidade. E a gente usa essa questão, né, de intensidade, né, de fazer os superlativos, na reduplicação. A gente usa aqui, ó, uma estratégia de interpretação chamada reduplicação, que a gente faz o sinal várias vezes, podendo aqui pôr com as duas mãos, para dar indício de quantidade, né, de intensidade, não só de quantidade, mas de intensidade. Então, ó, a pessoa que peca, aí aqui a gente fez o indignamente. E aí ela come do pão e bebe do cálice, o que vai acontecer? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser réu? Porque tem muitas palavras em português que nós não vamos ter sinal. Nós não temos um sinal para cada palavra. O que é a pessoa que é réu de um processo? Significa que ela está sendo julgada.
né? Que ela está ali enfrentando um processo, está passando ali por um processo de acusação, está tendo que ter a defesa, tem um juiz. Então, aqui nós vamos sinalizar justamente isso. Nós vamos sinalizar que ela vai ser, esse aqui é o sinal de julgar ou justiça, tá? Ou juiz, mas para fazer juiz, a gente tem que fazer pessoa da justiça ou o profissional da justiça. Aqui nós não vamos usar isso, porque é só a justiça do julgar em si. Então, a pessoa que pecou e depois comeu pão e tomou o cálice, ela vai ser julgada, ela vai ser réu. Então, julgada, vai. E aí a gente coloca aqui, ó, o V aí. Vai. Vai. Então, vamos só ler aí para mim, Carlinha, só para Leio sim. fazer. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí a gente tá agora no versículo 28. Estão acompanhando aí? Versículo 28, tá? Que cada um examine a si mesmo e assim coma e beba, assim coma deste pão e beba do cálice. Então, primeiro aqui, o que a gente vai fazer? Cada um examine a si mesmo. A mesma coisa do que a Ká falou, cada um não tem uma pessoa específica, então a gente vai usar o sinal mesmo, tá? Então você pode fazer cada um, ou cada um, eu prefiro esse, que acho que fica mais visual. Cada um precisa fazer o quê? Examinar a si mesmo. Como que você examina a si mesmo? Aqui, ó, você pode fazer isso aqui. Olhe para o seu, onde que tá todo o pecado, os sentimentos, ela tá nessa região, né? Do que a gente acumula aqui, tá tudo aqui dentro, nessa parte para cima. Então, examine-se a si mesmo. Você pode até pegar aqui a vida, ó, e examinar. Olha tudo que tem na vida, examine-se a si mesmo e faça uma avaliação. Você pode fazer isso até rapidamente, tá? Então, ficaria assim, ó. Cada um, eu vou fazer com a vida, tá? Examine-se a si mesmo, bom ou mal. Como é que tá isso daí? Depois, aí ele vem para a ceia. E coma do pão e beba do cálice. Então, primeiro de tudo, cada um precisa olhar, examinar e saber se ele está apto para isso. E depois, sim, participar da ceia do Senhor. Você pode ler, Ká, por favor? Posso, deixa eu ver aqui. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Beleza? Agora, gente, nós vamos fazer juntos aqui o 29 e o 30, porque eles são sequência e se nós dividirmos não vai ter sentido, né? Então, na linguagem aqui que a gente pegou, tá escrito assim, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. E aí, mais uma vez, às vezes a gente se perde no português. O que é esse discernir, né? Discernir é ter real objetivo, ter real clareza do objetivo daquilo, né? Do propósito daquilo. Tanto é que eu até peguei aqui a nova linguagem de hoje, né? A atualizada, fala bem assim, ó. Pois a pessoa que comer o pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Então aqui ele tá falando muito cuidado para a gente não interpretar errado, né? Porque a gente às vezes interpreta assim que a pessoa que tem toda a culpa, todo o pecado, mas todos nós pecamos, né? Eu já errei muito essa interpretação aqui quando eu não fiz esse exercício de pesquisar um significado. Eu interpretava errado. Ah, é a pessoa que come o pão e bebe o cálice com pecado, né? Mas todos nós pecamos. Né? Nós não vamos estar assim no momento da ceia 100% puros, santos, que só Jesus para a gente poder tomar a ceia ali, né? Então esse discernir, ele é realmente entender o real objetivo. A pessoa que toma sem discernir, o que é? Aquela pessoa que, ó, tipo assim, tô aqui na Tá nem ceia. aí.
tá nem aí. Então, não entende o real propósito. Então, a gente vai falar. A pessoa que come o pão, né? Colocando aqui da ceia, come o pão e bebe o cálice sem discernir o corpo. Aí aqui come e bebe juízo para si. Então aqui a gente vai repetir que juízo, julgado, né? Julgamento, vai. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aí aqui a gente faz assim, ó. No geral, de todas as pessoas, há alguns. Aí aqui a gente pode fazer de duas formas, né? De todas as pessoas, há alguns. Ou de todas as pessoas, há alguns, né? A gente faz porque uma pessoa, duas pessoas, aí aqui são várias pessoas, né? E aí a gente repete aqui para dar a reduplicação, que é assim, o cenário de quantidade, né? Então a gente tem essas duas formas de sinalizar. Então, do geral, alguns, ou do geral, alguns, fracos e doentes. Aí aqui, fraco, pode fazer o sinal de fraco, que é esse aqui, ó. Fraco e doente. E aí, muito cuidado para não fazer esse doente aqui e ficar fora de contexto. Porque esse doente que nós estamos falando aqui não é doente de corpo, não é a doença física do corpo. E esse sinal aqui, ele é muito associado à doença do corpo, né? Ah, uma pessoa tá doente, tá com tal problema, uma pessoa tá com isso, né? Tá doente, falava muito, né, na época da pandemia aí. Então, a gente não vai usar esse sinal literal de doença. Porque esse doente é a pessoa que está espiritualmente, né, doente, tá com a alma cansada e sobrecarregada por conta de não entender o real objetivo da ceia, que é lembrar do sacrifício de Jesus. Então aqui nós vamos fazer pessoas fracas e aí nós vamos colocar o elemento. Ele não foi falado essa palavra. Só que a gente sabe que doente não é essa doença. Então a pessoa que está com a alma. E aí, essa doença, a gente coloca aqui, ó, que é sinal de angústia, de turbulência, dos sentimentos bagunçados, de tudo, uma baderna que a gente sempre associa essa parte do corpo aqui com a questão de sentimentos, né? Então, espírito, alma, sentimentos em gerais, a gente sempre faz aqui nessa parte por conta do coração. Então, aqui, fracos e com a alma doente, comparado ao que dorme, a pessoa que dorme e que morre. E a gente faz assim. Não é que ela morreu, é que ela tá tão assim que é comparado, é parecido, é igual à pessoa que dorme. Porque os fracos espiritualmente, se nós formos ver no contexto teológico da Bíblia, eles são, né? Às vezes a pessoa tá tão fria, tão morna ali espiritualmente, que ela tá morta espiritualmente, né? Então, por isso que a gente faz esse comparado aos que dormem. Você lê aí, Carlinha, só pra gente Leio. recapitular? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É Aí isso aqui, aí. então, agora a gente vai para o versículo 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui, o que a gente vai pegar como elemento? Se toda vez a gente usar esse julgar, 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 fica até cansativo. E aqui, o que a passagem está querendo dizer? Se nós tivermos a consciência, então a gente vai colocar este sinal, tá? Novamente falando, quando a gente entende o real significado da passagem, a gente consegue também trazer novos elementos para a sinalização para ficar mais claro. Então a gente vai usar se então é uma conclusão, tá? A gente vai começar assim, então, ao invés de porquê, tá? Então, se consciência, se eu mesmo tenho essa consciência e olho para mim, as pessoas
não me julgam, não apontam o dedo para mim, tá? Então, novamente, porque olha como ficaria muito poluído. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Fica muito esse mesmo sinal, sendo que na passagem bíblica para cima a gente já usou no sentido de justiça, de julgar. Então a gente utilizou outros sinais para ficar um pouco mais claro. Então a gente vai fazer consciência minha, eu olho. Consciência, Fer, consciência. Deixa eu escrever aqui. Consciência. A Cá tá fazendo a explicação que a Fer, nossa amiga surda. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai usar isso aqui. Consciência de mim mesma. Eu olho aqui para mim. Se eu tenho essa consciência, as pessoas não me julgam. E eu não preciso fazer o sinal de não. Eu só faço aqui, ó. A minha cabeça, as pessoas não precisam me julgar, tá? E aí vai para um outro complemento. Vai complementar esse que eu acabei de fazer, que é o último versículo da ceia do Senhor aqui, que lê na passagem. E aí, continuando, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Esse mais, aqui, gente, a gente tem dois mais, né? Esse aqui, mais, ó, mais. Ou esse aqui, ó, mais, mais. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse mais aqui. Porque ele se confunde muito com outros sinais, né? Com o sinal de porquê, com o sinal, né, de mais, da matemática ali. Então, eu acho que fica confuso. Então, eu gosto de usar mais esse aqui, ó. Mas, quando somos julgados, então, mas quando as pessoas nos acusam, nos apontam o dedo, ou pode usar até o sinal de acusar aqui, nesse sentido, somos disciplinados pelo Senhor. E aí aqui a gente lembra sempre de voltar no mesmo lado, né? A gente fez aqui o Senhor me deu e eu vos entreguei. E Jesus voltou aqui desse lado. Então eu vou voltar para esse lado aqui. Então, quando eu sou julgado, somos repreendidos pelo Senhor, disciplinados, né? Que tem as duas versões que falam as duas palavras. Somos disciplinados pelo Senhor. Então, primeiro eu coloco que o Senhor me disciplina. O que é você disciplinar alguém? Não é o sentido de castigo. Aqui é o sentido de você ensinar, de aconselhar, né? De você falar para a pessoa, igual o pai, né? Quando vai disciplinar, ele vai ensinar a criança. Então aqui a gente vai usar o sinal de conselho. O sinal de conselho é assim, ó, uma mão, a outra em Czinho, e aí você passa do polegar para fora. Só que aí, aqui, ele é um verbo direcional. Então, a gente vira para nós. Então, aqui, o Senhor, ele vai me aconselhar. Ele que está me aconselhando para o quê? Para não sermos condenados com o mundo. Aí, aqui sim, eu volto a usar esse aqui. Porque esse aqui eu usei no sentido de julgamento, no sentido de condenação, né, de ser réu. A Carlinha usou o outro condenado para não ficar com significados ali confusos, né? Não causar essa confusão. Aqui, esse sinal de condenado é o mesmo sinal que a gente, no mesmo sentido que nós já utilizamos, que é de ser réu, de ser julgado. Então, aqui, a fim de não sermos condenados, do julgamento, evitar. Aí a gente usa esse sinal aqui, evitar. Aí ele tem que tirar, tá, gente? Não pode ficar paradinho, porque senão assim você confunde com o sinal. Já vi esse erro, né? Inclusive eu já cometi essa gafe. Esse aqui é o sinal de boi, de vaca. E aí, se você não tira, fica parecendo, né, que você vai condenar a vaca. Olha como os detalhes são importantes, tome muito cuidado. Então, a fim de não sermos condenados com o mundo. Então, o julgamento, a condenação, evitar. Você relê aí, Carlinha, por favor? Leio sim. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.
É isso aí, pessoal. Acabou aqui a nossa passagem que nós estávamos interpretando, o passo a Vamos passo. tentar pegar tudo, cá? O Vamos, que vocês acham, pessoal? Vamos pegar do começo? vamos. Eu vou lendo a Vamos sua dar uma passada parte. geral. Uhum. Então vamos lá, para recapitular e vocês ficarem bem gravados. Começando lá. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto todas as vezes que façam isto em memória de mim. E tem, agora 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Só baixar aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E Oi, essa foi nossa pessoal! live. Foi aí, deu para entender, conseguiram entender os elementos que a gente usou, quais foram as estratégias que a gente decidiu fazer para essa passagem bíblica. E outra curiosidade também, gente, pode ser que vocês vejam outras pessoas interpretando de outras formas. E tá tudo bem. A gente está passando aqui para vocês estratégias de como a gente entendeu esse texto e elementos que a gente utilizaria para essa interpretação, tá? Com certeza, se você precisar interpretar essa passagem, vai ficar mais claro para você, vai ficar mais fácil. Que bom, Karen, que você entendeu. E vocês veem que quando a gente ouve, né, a primeira leitura, assim, a gente dá um pequeno surto, né? Porque nós temos toda essa questão da Bíblia ela ser feita em outra cultura, então tem muita questão, essas metáforas, né? Como a metáfora do pastor e a ovelha, né? Que é própria da cultura. Então tem muita coisa cultural que para nós não é natural, e às vezes a gente ouve, meu Deus, como que eu faço isso? Muita coisa da época, né, gente? Quando que foi escrito os textos bíblicos, né? Só dessa passagem aqui, nós estamos mais de 2000 anos depois, né? Porque Jesus morreu 2000 anos atrás. Se a gente for falar do Antigo Testamento, então, nosso Deus, muito mais. Então, a gente tem que sentar e fazer esse estudo do significado, né? Da, do contexto, pesquisar teologicamente o que isso significa. Só isso você já faz 80% da tradução. Por quê? E aí você pode escrever. Aqui vai uma dica extra também. Você pode pegar e escrever os textos, né? Tal versículo. Isso significa isso, tal palavra. Pesquisar mesmo no dicionário. Usar uma tradução mais atualizada para você comparar e ver o que aquilo quer dizer. Isso tudo ajuda muito. Quando você senta e faz esse primeiro estudo, você com certeza vai interpretar muito melhor, vai conseguir sinalizar e montar aí a sua sinalização
muito melhor. Fechou, É isso pessoal? aí. E essa foi nossa live, né? Esperamos que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se vocês forem utilizar 1 Coríntios 11:23, manda pra gente, tá? Marca lá o CK Libras, pra gente saber que você passou por essa passagem. E não se esqueçam, amanhã essa live sai fora do ar às 8h08. Então, por favor, gente, se vocês tiverem que revisar algum ponto da live, alguma anotação, a gente sempre fala, estejam ao vivo para pegar todo o conceito de sinalização e depois para anotar, né? Eu funciono anotando as coisas, né? Acho que é muito bom quando você anota que você fixa mais o conteúdo. E é isso aí. É isso Tenham aí. todos Então, uma boa noite. vamos para a nossa tradicional chamada, né? A foto da nossa presença aqui da nossa aula. Para você que está aqui. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quem está aqui na live pela primeira vez? Primeira vez. Eu gostaria de lembrá-los, né? Nós estamos falando, né, que as lives não ficarão disponíveis, não ficarão salvas. Então, se você não quer perder nenhuma, se você quer sempre ser lembrada, lá na nossa bio tem um link para você se cadastrar, para você receber os lembretes das lives. Então, para você não perder, a gente envia um lembrete. Coloca lá seu nome, primeiro nome, sobrenome e e-mail. E aí você sempre vai ser lembrado das lives. A Andressa é a primeira vez. Então, Andressa, já corre lá. Bem-vinda, André. Bem-vinda, corre lá no nosso perfil. Você clica no perfil, lá na nossa fotinha embaixo. Vai ter um link. Quando você clicar no link, coloca lá seu nome e e-mail para você ser avisado de todas as lives e não perder nenhuma, tá? E aí, por que eu falei, né? Que eu sou prolixa, gente. Se deixar, eu vou para 535 mil assuntos e fujo do objetivo. Eu perguntei quem estava aqui na primeira vez, porque a gente tem o costume de fazer a nossa chamada, né? De tirar a nossa foto. Você vai tirar um print aí da tela do seu celular. E aí, lá no seu Instagram, você vai nos marcar, @ck.libras. E essa é a chamada da live, para mostrar que você estava aqui, para você incentivar também, né, gente? Esse marcar a gente no Instagram é para você incentivar, né? Compartilhar a Libras com outras pessoas. Então, vamos lá agora, vamos fazer o sinal de ceia? Ceia. Gente, deixa eu arrumar aqui a cabelo. Esses fiozinhos aqui, calma aí. Prepara o print, eu vou tirar os Tirar comentários, os rapidão. comentários só agora. Prepara o print. Foi? Oi? Deu? Então, nos marquem lá no seu Instagram, compartilha, que a gente quer ver vocês. Tá joia? Essa foi mais uma live. Toda terça-feira, já programa seu despertador aí para terça-feira que vem, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Estaremos aqui novamente com conteúdo de mais alta qualidade para vocês. E fiquem ligados nos stories, porque sempre a gente vai colocar enquete lá, tá? O que vocês pedirem é o que a gente vai priorizar. Deixa a gente falar uma coisa. Nunca na nossa história de intérprete, de estudante, a gente viu conteúdo assim, a nos ajudando. Igual eu falei, eu interpretei muito errado. Gente, a gente bateu muita cabeça. A gente errou muito, porque não tinha pessoas assim na nossa época que pegava na mão e nos ajudava a entender todo esse contexto, né? Toda essa visualização, tudo. Parte por parte. Não tinha, gente, isso não existia. Então, valorizem as suas companheiras. Valorize. Aqui. E gratuito, e gratuito. De graça, de graça. É isso, pessoal. Uma boa noite. Durmam muito bem. E um ótimo feriado para vocês amanhã.